Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações do Flamengo. É claro que nesse momento está a caminho de Salvador para o duelo com o Bahia, que acontece nesse sábado, 7 horas da noite. Lembrando que as rodadas vão acontecer, na verdade a rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, Fluminense jogou ontem, Criciúma também jogou ontem. Hoje tem jogo, por exemplo, do Fortaleza e amanhã outros jogos vão acontecer porque no domingo tem eleição. Então domingo não tem jogo, tá, galera? E no vídeo de agora vamos falar do Hugo Souza. Muita gente me perguntando se o Hugo Souza pode voltar para o Flamengo, tendo em vista que até ontem, ou melhor, até hoje, e eu vou contar para vocês mais detalhes dessa situação, o Corinthians não tinha pago os R$500 mil em relação à multa para poder escalar o Hugo Souza na quarta-feira contra o Flamengo. E aí muitos torcedores do Flamengo me perguntando se o Hugo Souza pode voltar ao Flamengo. Eu vou explicar toda essa situação para vocês. Tem também pai de Gabigol mandando indireta para Tite, Zico falando de Felipe Luiz e tem desfalque de última hora no Flamengo. Esse jogador não viajou com a delegação, jogador titular, hein? Jogador titular, não viajou com a delegação para pegar o Bahia nesse sábado. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite. Eu não duvido nada que seja verdade, eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele, abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATs no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência
preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão. Não, ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos. 17 e 4 minutos. O Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação na Copa do Brasil. R$1 milhão, €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vene, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. É isso. Vocês entenderam? Espero que sim. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Amanhã tem mais vídeo aqui, tem vídeo com provável escalação. Enfim, tem muita coisa pra gente abordar de Flamengo. Tamo junto. Bora falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia custavam mais de R$2,5 milhões mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir R$4,8 milhões como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Felipe Luiz, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser... ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro,
passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Filipe Luís, mas o que eu posso assegurar para vocês é que Filipe Luís e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo o Filipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os R$2,5 milhões de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Filipe Luís for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salários. O Flamengo terá o reforço de Lohan na final do Campeonato Carioca Sub-20 contra o Vasco. A jovem promessa, de 18 anos, não viajou com o time principal para Salvador, onde o rubro-negro enfrentará o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e se juntará à equipe de base para o clássico decisivo deste sábado. O jogo, que acontece às 10 horas, horário de Brasília, na Gávea, é o primeiro confronto da final, sendo que a partida de volta será disputada no dia 12 de outubro, em São Januário, no mesmo horário. Lohan, que ainda tem idade para competir no Sub-20, já faz parte do elenco profissional desde 2023 e foi efetivado nesta temporada sob o comando de Tite. O jovem meia chegou a ser titular em 6 partidas consecutivas durante a Copa América, mas recentemente perdeu espaço. Considerado uma das maiores promessas da base rubro-negra desde Vinícius Júnior, ele já acumula 28 jogos pelo time principal, com 3 assistências e 2 gols. Sua última atuação foi na derrota por 3-2 contra o Grêmio, em 22 de setembro. Outro jogador que retorna ao Sub-20 é Shola, atacante nigeriano de 19 anos. Ele chegou a ser relacionado para os jogos do profissional contra o Botafogo e o Bolívar, mas não chegou a entrar em campo. Após se recuperar de uma lesão, o jogador voltará a atuar depois de sua última partida no Mundial Sub-20, quando ajudou o Flamengo a conquistar o título em cima do Olympiacos, da Grécia, em 24 de agosto. A equipe Sub-20 do Flamengo, que perdeu o técnico Filipe Luís para o time principal, será comandada por um velho conhecido da base, Kleber dos Santos. O treinador de 45 anos já trabalhou nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 do Flamengo, além de ter sido auxiliar técnico de Zé Ricardo no time profissional em 2017.